Oi, amores, tudo bem? Gente, eu tô tão feliz. Eu vi lá que o último vídeo que eu postei, né, o do testemunho, bastante visualizações em relação aos vídeos anteriores. Eu tô achando que eu tô indo bem. O importante é que eu sei onde eu quero chegar, né? Tô encontrando uma direção, então não importa se os passinhos estão lentos, né? O importante é que eu chego lá. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas e eu acredito também nisso. O testemunho é sobre meu filho Jean. Quando eu fui ganhar ele, eu lembro que o Jurandir trabalhava na Antártica e ele ganhava um pouquinho porque a empresa era terceirizada, gente, mas a gente podia fazer uso de um hospital muito bom, Santa Helena, então isso tinha grande peso, né? E aí, quando eu comecei a sentir dores, eu lembro que o Ju me levou para lá, não era perto de casa, longe, mas quando eu cheguei lá, eles me examinaram, viram que eu não tinha dilatação, então fizeram o exame também do coração e viu que ele estava bem, então me mandaram de volta para casa. E depois, eu não me lembro quanto tempo, mas foi pouco tempo, eu comecei a sentir fortes contrações. Ali eu já tinha certeza, gente. Falei pro Jurandir, já tá na hora de eu ganhar. Aí nós fomos para o hospital. Eu lembro desse dia, minha mãe e minha irmã também foram juntos, né? E quando chegou lá o mesmo processo, o exame do toque, não tinha nenhum dedo de dilatação. Aí eu lembro que fizeram novamente o exame do coração, viram que ele estava bem e falaram assim, olha, ainda não tá na hora, pode voltar para casa. Gente, todo mundo ficou angustiado. A minha irmã ficou, sabe, inconformada, chamou minha mãe para ir no banheiro, e lá elas clamaram ao Senhor, sabe, gente, oraram com toda a fé, né, pedindo para que Deus desse uma direção, que não permitisse que eu voltasse para casa, né, porque eu poderia correr o risco, gente, de passar mal, de aumentar as minhas dores e eu ter que voltar do caminho, né, ou então, imagina, mais tarde, de madrugada. Então eu já estava ali, né, gente? Então elas oraram com toda a fé e a resposta, gente, foi muito instantânea, sabe? Assim que ela saiu do banheiro, de uma profissional, uma baixinha, ela colocou a mão no meu ombro e falou: não, ela vai ficar, eu vou cuidar dela. Nossa, nós ficamos tão felizes. E aí ela me levou para uma salinha, né? Ela ficou me monitorando, né? Me observando. E ela começou a fazer perguntas, a gente começou a conversar. E aí eu percebi que cada vez, né, que eu sentia dores, ela olhava no relógio, né? Ela estava observando as minhas contrações, né? E aí os intervalos de uma contração para outra começou a ficar mais curto, ela começou a se preocupar. Então ela levantou, foi numa salinha do lado e eu ouvi quando ela falou com o doutor, né? Que já estava no momento de eu ganhar. Fiquei feliz. E ali teve todo o preparo para eu ganhar neném. Passei tão mal, gente, tão mal. Vomitei, senti falta de ar. Eu vi ele assim muito rápido, e escutei os médicos comentando também, sabe, surpresos com o tamanho, né, dele, e logo desmaiei. Depois, já no quarto, quando eu vi ele pela primeira vez, foi que eu pude, né, pegar ele no colo, né, ver com quem ele parecia. A gente parece tão gordinho, gente, coisa mais linda do mundo. E aí tinha uma moça do meu lado, que o filhinho dela tinha nascido com 2,5 kg e pouco, gente. Aí os dois juntos, eu não sabia se o meu era grande demais, se o dela era pequeno demais. Aí só que depois, gente, eles não me trouxeram mais ele, né? Trouxeram o neném da menina e o meu não. E aí eles falaram que eles tinham percebido uma alteração no baço dele, então eles tinham feito o exame e estavam aguardando o resultado. Eu entendi eles falando baço, até perguntei pra menina, nossa, ele falou que é no baço, ela também tinha entendido o baço. Mas depois eles me explicaram, gente, que se tratava de uma infecção de urina muito forte, e que, portanto, gente, ele ia ter que ficar internado e não poderia voltar para casa. Isso acabou comigo, essa notícia acabou comigo, porque eu tava de alta, né? Então eu queria ficar lá junto, não pude. Eu lembro que a gente voltou para casa com uma perua que o próprio hospital fornecia. Eu lembro que eu olhava para cara das pessoas, eu achava todo mundo muito estranho. O clima estava um dia nublado, aquele balanço da perua, sabe, a dor no ponto, tava tudo muito ruim. Eu lembro que eu fui assim, perdendo o sentido de todas as coisas. Quando eu cheguei em casa, que eu pisei no chão, me bateu uma angústia profunda. Comecei a chorar, me bateu um pânico, um medo. Gente, eu já passei por tantos processos na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sabe? Mesmo diante dos desafios. E ali um momento que era pra mim estar feliz, bem, meu filho estava internado. Mas ele estava vivo, ele estava sendo cuidado, né? Mas eu não entendia nem o porquê que eu tava com aquela tristeza. Mesmo pensando nele em casa, não passava, né? Aquela coisa ruim dentro de mim. E minha mãe, tadinha, gente.
cheio de expectativa, limpou, passou até cera no meu piso vermelhão, sabe? Lustrou, fez uma comidinha gostosa. Gente, eu pegava no prato, me dava um nó na garganta, sabe? Minha lágrima caía no prato, de tamanha tristeza. Eu lembro que as pessoas iam me visitar, parentes, amigos, vizinhos, e, sabe, a intenção deles era boa, de me alegrar, né? Eles falavam palavras de ânimo, né? Até piada, teve gente que contou, mas eu não via graça em nada. Isso me, sei lá, me dava maior desespero ainda, porque eu me segurava para não chorar perto das pessoas, então dava vontade de correr. Eu lembro, gente, que o Jurandir, ele ficou o tempo todo do meu lado. Quem conhece o Jurandir sabe como que ele é com os filhos dele, né? O grude, o pai protetor que ele é. Mas ele não foi nenhuma vez no hospital. Ele já ficou 15 dias lá, mas ele ficou todo de gente, ele não saía do meu lado, me agradando, sabe? Me animando, me dando colo mesmo, gente. E eu só melhorava um pouco quando eu entrava no banheiro bem quente, mas logo vinha a tristeza, porque eu via meu leite, que estava prestes a secar, e eu não podia amamentar o meu filho. E tudo isso daí, gente, eu não conseguia, sabe, voltar pro eixo. Eu tinha perdido totalmente equilíbrio. Sabe qual que é a sensação? Que eu tinha, sei lá, caindo dentro do buraco e na tentativa de sair eu ficava cavando mais e mais, assim, muito desesperador, sabe? Chegava a faltar o meu ar, dava pânico, dava tudo. Sabe, gente, parecia que a morte era a melhor, era muito horrível. E os dias foram passando, eu tive uma sensação que foi uma eternidade, de que não passava o tempo pra mim. E aí, gente, a minha irmã, vendo o meu sofrimento, ela me levou pra casa dela, e lá ela fez alguns caldinhos pra eu poder tomar com canudo, gente, porque eu não conseguia nem engolir, assim, a comida mais sólida. E eu lembro que eu desenhava o dia todo, e aquela tristeza, sabe, continuava. Tem uma irmã que a gente conhecia, né, que a gente conhece, que a gente chamava ela de Irmã Morena, e por coincidência ela estava visitando, não sei se era um parente, ou se era, sabe, algum conhecido dela, e aí a minha irmã sugeriu pro Jurandir convidar ela para vir até a casa dela para orar por mim. Do quarto que ela me viu, ela disse que até se arrepiou, né? Ela começou a repreender todos os pensamentos ruins. Ela falava, né? Ela repreendia todos os pensamentos maus, porque eu só tinha pensamentos maus, pensamentos ruins. Eu não pensava em tirar a minha vida, mas eu tinha medo dos meus familiares morrer, sabe? Eram umas coisas assim, muito de louco. E aí ela fez uma oração, gente, tão poderosa, uma oração de fé mesmo. E aí no término da oração, o esposo dela foi levantar, assim, ele era meio carequinha, ele bateu a cabeça no suporte da TV. Eu achei aquilo tão engraçado, gente, uma coisa tão boba. Eu comecei a dar risada. Gente, e daí em diante, eu comecei a sentir alegria novamente, sabe? Comecei a ter esperança, a ter expectativas né, em relação ao meu filho. Minha irmã, como sempre, né, gente, tudo minha irmã deu ideia pro Jurandir, né, de ir no hospital lá e conversar, quem sabe assinar um termo de responsabilidade para terminar o tratamento em casa, já que ele já tinha ficado 15 dias. Então, a gente fez isso, a gente foi tudo lá pro hospital, nós fomos pro hospital, e chegando lá, eles aceitaram, sim, né, a proposta. A gente trouxe o Jean, gente, bichinho, gente, que era tão gordinho, voltou mais magrinho, a testinha dele era cheia de pelinho, assim, eles rasparam tudo, parecia que ele tinha uns mapas, assim, sabe, coisa, judiação, gente. Aí, em casa, eu me dediquei em cuidar dele, já não tinha espaço, né, mais pra tristeza, e aí eu comecei a voltar a sorrir, a voltar a ter esperança na vida, né, a minha vida voltou a ter significados. E aí ele começou a crescer, gente, se desenvolver, ficou bem gordinho, e quando ele fez 3 meses, ele começou a tossir. Aí era como se fosse uma gripezinha, sabe? A gente levou no médico, me passou remédio, a gente deu, mas ele não melhorou, aí essa tosse começou a ser mais persistente, né? Então eram crises assim, que ele faltava o ar, ficava roxo. Ia direto no hospital. E cada vez que a gente ia, era um diagnóstico, né? O primeiro eu lembro que eles falaram que era um processo alérgico. Aí perguntaram se tinha tapete, cortina, que era para tirar tudo, e aí pra gente passar um produto, né, na parede. Gente, foi a noite que a gente quase morreu sufocado. A gente teve que dormir na minha mãe, porque a gente não aguentou o cheiro. E o Jean só piorando, gente. Aí as tosses começaram a ficar muito mais compridas, sabe? Não tinha, assim, uma trégua para ele respirar. Ele ficava roxo, ele vomitava. Gente, era desesperador, assim. A gente teve até irmãos na igreja que viram, né? No momento lá do culto, ele tossindo, e a gente saiu correndo, chacoalhando ele. A gente não sabia o que fazer, gente. Ele chacoalhava, a gente, sei lá, queria colocar até a cabeça dele debaixo da torneira. Eu não sabia o que fazer, não. Nossa, às vezes eu dava na cola no Jurandir e até saía de perto. A gente teve a sensação muitas vezes que ele ia morrer
que ele ia morrer sem ar. Então, eu lembro que xaropes, eu lembro que minha mãe fazia xarope caseiro, né, com guaco. Eu lembro que até banha de galinha minha mãe passou no peito do Jean. E sem sucesso, gente. Era uma coisa assim, progressiva mesmo. Ele ia aumentando os episódios, né, as crises, e a tosse cada vez mais comprida, mais intensa. E, gente, teve um momento que me bateu um desespero tão grande. Eu lembro como hoje, eu tava no quarto com o Jurandir, nós dois lá com ele no colo, e a gente se lastimando. Eu chorei nesse dia, o Jurandir também não sabia o que fazer. Porque, assim, gente, a gente tava sem esperança, porque já tinha feito de tudo, não melhorava. Então, nesse dia a gente recebeu a visita da minha cunhada Andréia, né, e na época do Davi, e eles estavam acompanhando, né, as nossas angústias, né, e aí eles foram lá para orar com a gente. Andréia, Deus usou ela naquela noite, né, com palavras assim de ânimo, né. Aí nós demos as mãos, fizemos uma oração de poder, gente. Aquela noite eu senti a resposta de Deus. Sabe por quê? Porque eu senti uma paz muito grande invadindo, assim, sabe? O meu interior. É como se eu tivesse a certeza de que algo ia acontecer. A Vera, que é uma prima do meu marido, inclusive ela foi até madrinha do Jean. Gente, eu falo o nome porque eu já falei para ela pessoalmente, eu não me canso de falar. E agora eu tô falando eu quero que alcance muitas pessoas, fiquem sabendo de que ela foi um instrumento na mão de Deus para nos abençoar. Deus, como sempre, né, usando as pessoas, né. Bem-aventurado é aquele que se deixa, né, ser tocado por Deus, né, que ouve a voz de Deus, né, e que abençoa a vida do outro. E ela foi esse conector, né. Aí eu lembro que ela pegou ele no colo e ela ficou assim, gente, ela ficou pensando nisso depois, ela ficou comovida. E tinha um doutor que havia descoberto um problema de saúde no meu marido, né? Os médicos não sabiam o que ele tinha e esse doutor, esse pediatra, ele descobriu. E meu marido sarou, né? E só que ele devia estar bem velhinho, né? Ela pensou, né? Porque, imagina, né? Acho que eu não sabia nem se ele estava vivo. Gente, eu só sei que ela conseguiu, né, o contato, ela pagou a consulta, que eu não sei quanto que foi, mas eu acredito também que não deve ter sido barato. E aí, quando a gente chegou lá na clínica dele, realmente ele era bem velhinho mesmo. E diferente de todos os outros profissionais que a gente tinha passado, o Jean, ele fez muitas perguntas. Aí ele tirou toda a roupinha do Jean, sabe, ele movimentou os bracinhos, as perninhas dele, ele mediu, ele pesou, ele apalpou, e através das minhas respostas, né, das muitas perguntas que ele fez, ele chegou a uma resposta, ele chegou a um diagnóstico. Ele disse assim, olha, ele tem coqueluche. Gente, eu nunca tinha ouvido falar. Vocês já ouviram falar dessa doença, coqueluche? Porque assim, para quem tem filho, né, que dá... Então, a tríplice é contra 3 tipos de doença, e uma delas é a coqueluche. E eu não sabia, eu achei que aquilo soou muito estranho, eu fiquei meio em dúvida, assim, mas aí ele falou com muita propriedade, inclusive ele passou 3 injeções, que também, lógico, né, obviamente foram pagas, mas Deus preparou, né, uma pessoa para nos ajudar, porque a gente mesmo não tinha condições de pagar, e lá mesmo ele já aplicou uma. E aí a gente aproveitou, gente, que a gente estava próximo da casa do padrinho do Jurandir e nós fomos visitar ele. E, gente, no caminho de ida, enquanto a gente esteve na casa do padrinho do Jurandir, ele não teve crise de tosse. A gente ficava o tempo todo assim, ó, maravilhado, aí meu marido de boca aberta, sem acreditar no que a gente estava vendo. Feliz, gente. Eu lembro que na volta ele tomou mamadeira, não vomitou, gente. E a gente assim, um olhar de, meu Deus. E a gente olhando assim um pro outro, sabe, abismado. Será que ele não vai mais tossir? Acho que ele não vai mais tossir. E aí, gente, daí em diante, ele não teve mais as crises, ele não teve mais os episódios de tosse. É como se tivesse tirado assim, com a mão, na primeira injeção. Gente, eu acredito que Deus tem várias formas de curar. Se ele quiser curar, ele cura, sem precisar passar por profissionais. Mas também ele pode direcionar, né? Usar pessoas. Então, depois disso ele cresceu, gente, sadio, né? Nunca mais teve problema de infecção urinária. Ele cresceu muito esperto, né? Falando pelos cotovelos. Aonde a gente ia, ele chamava atenção, né? E falava muito bem, né? Ele se comunicava muito bem. A oralidade dele, mesmo
pequenininho, ele tinha uma boa oralidade. A primeira palavra que ele falou, gente, antes de mamãe e papai, foi papai e mamãe batendo, porque eu havia dado um tapinha assim de levezinho na mão dele, assim, ó, porque ele tinha mexido nas coisas, nos enfeites. Eu fiz assim, ó, bem devagarinho, não pode. Aí bem na hora meu marido chegou e falou assim, papai e mamãe batendo. Como pode uma criança, em vez de falar papai e mamãe, ele já falava uma frase, né? Então ele era muito esperto, gente. Ele escutava uma música e depois ele sabia cantar a música inteirinha. Hoje ele é um adulto responsável, trabalhador, de caráter, gente, tem um coração, gente, que não cabe dentro dele. Quem conhece o Jean sabe do que eu tô falando. Toda a família, gente, tem muito orgulho, né, de tê-lo, né, conosco. Não só ele, também com meu outro filho, também o João. Então eu só tenho, assim, motivos de ser grata. Então, gente, para você que tá aí atrás dessa telinha, que tá passando por uma situação assim difícil, no qual você olha assim, não vê saída, não vê uma direção, não vê uma luz no final do túnel, é como se você estivesse num deserto. Eu quero dizer para você que há sim uma saída. Em Deus tudo é possível. Creia, confia nele, clame a ele. Eu tenho certeza que ele vai te dar resposta, que ele vai te dar um direcionamento. Fique com Deus e eu espero de verdade que esse meu testemunho sirva de inspiração, sirva de edificação para a fé de muitas pessoas. Beijo e fique com Deus.